Oi pessoal, tudo bom com vocês? Voltei aqui para continuar a leitura de O Mestre e Margarida. Se você está me acompanhando, viu que a gente leu os capítulos 21 e 22, né, agora há pouco. E agora, então, nós vamos dar continuidade com os capítulos 23 e 24. Antes de mais nada, vou pedir que você deixe o like, que você se inscreva no canal, se não for inscrito, ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Comenta aqui se você está gostando da história, se você já leu, aquela coisa toda, né, gente? Me siga lá nas redes sociais, compre O Mestre e Margarida nessa edição linda da Editora 34 lá na Amazon com o meu link, que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso. Sem mais delongas, vamos começar a leitura. Para o vídeo não ficar tão longo, vocês sabem que desafio literário, normalmente o vídeo fica longo porque a gente tá lendo, né, gente? Com exceção daqueles vídeos de conto, que eu leio conto, que aí é um pouquinho mais curto. Mas esse aqui tem dia que tá mais de 1 hora, né? Mas você pode ir parando, pausando o vídeo, enfim, escutando enquanto lava a louça, enfim. É isso aí, gente. Vamos lá. Capítulo 23. Vamos dar aquela lembrada boa. Se você acabou de assistir, não precisava nem precisava dar essa resumida pra vocês. Mas vai que você tá assistindo um outro dia. Então, só pra resumir rapidinho. A gente tem Margarida se encontrando lá com o Voland. E agora vai acontecer aquele baile todo. Né, o baile, tão esperado baile, que é o capítulo 23, o grande baile de Satã. Vamos lá? A meia-noite se aproximava. Era necessário ter pressa. Margarida via tudo de forma confusa. Guardou na memória as velas e uma piscina de pedras preciosas. Enquanto Margarida estava de pé no fundo dessa piscina, Vela, com o auxílio de Natasha, vertia sobre ela um líquido fervente, espesso e vermelho. Margarida sentiu o gosto de sal nos lábios e compreendeu que estava sendo banhada com sangue. O manto de sangue foi trocado por outro, espesso, transparente, rosado, e o óleo de rosas fez a cabeça de Margarida girar. Depois, Margarida foi jogada em um leito de cristal e se puseram a esfregá-la com grandes folhas verdes até ficar brilhante. Daí o gato irrompeu e começou a ajudar. Agachou-se aos pés de Margarida e passou a friccionar suas plantas dos pés, como se estivesse engraxando os sapatos na rua. Margarida não lembrava quem lhe confeccionara aqueles sapatos de pétalas de rosas brancas, nem como esses sapatos abotoavam sozinhos suas fivelas douradas. Uma força levantou Margarida e a colocou de frente do espelho, e em seus cabelos cintilou uma coroa real de diamantes. Koroviev surgiu de algum lugar e pendurou no peito de Margarida, com uma corrente pesada, a imagem de um poodle preto em uma moldura oval. Tal adorno causava à rainha um incômodo extraordinário. A corrente imediatamente começou a irritar o pescoço. A imagem fazia com que ela se curvasse. Algo, porém, recompensava Margarida por esse inconveniente causado pela corrente com o poodle preto. Era a deferência com que Koroviev e Behemoth passaram a tratá-la. Nada mal, nada mal, nada mal, murmurava Koroviev à porta do cômodo da piscina. Não é nada. É preciso. É preciso. É preciso. Permita-me, rainha, dar-lhe um último conselho. Entre os convidados haverá gente diferente, muito diferente. Mas ninguém, rainha Margot, ninguém deve ter preferência. Se alguém não lhe agradar, compreendo que a senhora naturalmente não vai expressá-lo em seu rosto. Não, não. Não se pode nem pensar nisso. Ele vai reparar na hora. Tem que amá-lo, rainha. A anfitriã do baile será centuplicadamente recompensada por isso. E ainda, não preterir ninguém. Pelo menos um risinho, se não der tempo de largar uma palavra. Pelo menos um levíssimo menear de cabeça. Tudo o que quiser, menos desatenção. Isso os faz definhar. Daí Margarida saiu da piscina para a total escuridão, acompanhada de Koroviev e Behemoth. Sou eu, sussurrou o gato. Eu que vou lhe dar o sinal. Vamos lá, respondeu Koroviev na escuridão. Baile, ganiu o gato, penetrante, e Margarida imediatamente deu um grito e fechou os olhos por alguns segundos. O baile caiu de chofre sobre ela, na forma de luz, com a qual vieram sons e cheiros. Conduzida pelo braço por Koroviev, Margarida se viu em uma selva tropical. Papagaios de peito vermelho e cauda verde agarravam
cipós e saltavam, gritando de forma ensurdecedora, encantado. A floresta, porém, acabou rápido, e o seu calor de sauna logo se seguiu a frescor de um salão de baile, com colunatas de pedra amarelada e reluzente. Tal sala, a exemplo da selva, encontrava-se absolutamente vazia, com apenas uns negros, despidos de pé, imóveis junto às colunas, com faixas prateadas na cabeça. Seus rostos se tornaram de um marrom sujo de emoção quando Margarida entrou voando no salão com seu séquito, ao qual, vindo de algum lugar, uniu-se a Azazel. Daí, Koroviev largou o braço de Margarida e cochichou, direto para as tulipas. Um pequeno muro de tulipas brancas cresceu na frente de Margarida, que, atrás dele, avistou incontáveis luzes em campanulas e, na frente delas, peitos brancos e ombros pretos de homens de fraque. Daí Margarida entendeu de onde vinha o som do baile. O rugido dos trompetes desabou sobre ela, e os violinos que vinham de baixo banharam seu corpo como sangue. A orquestra de 150 integrantes tocava uma polonese. Ao ver Margarida, o homem de fraque que se destacava à frente da orquestra empalideceu. Deu um sorriso e, de repente, com um aceno, fez toda a orquestra se levantar. Sem interromper a música por um instante sequer, a orquestra de pé cobriu Margarida de sons. O homem diante da orquestra, virou-se e fez uma profunda reverência, abrindo amplamente os braços, e Margarida, a sorrir, acenou para ele. Não, é pouco, sussurrou Koroviev. Ele vai ficar a noite inteira sem dormir. Grite-lhe. Eu o saúdo, rei da valsa. Margarida gritou isso e ficou impressionada quando a sua voz, cheia como sino, encobriu um bramido da orquestra. O homem estremeceu de felicidade e levou a mão esquerda ao peito, continuando com a direita a agitar a batuta branca para a orquestra. É pouco, sussurrou Koroviev. Olhe para a esquerda, para os primeiros violinos, e maneie a cabeça de modo que cada um ache que a senhora o reconheceu pessoalmente. Aqui só há celebridades mundiais. Esse, na primeira estante, é Vieux-Temps. Isso, muito bem, agora adiante. Quem é o regente? Perguntou Margarida, afastando-se. Johann Strauss, berrou o gato. E que me enforquem com o cipó da selva tropical se uma orquestra dessas já tocou alguma vez em um baile. Fui eu que a regimentei. E note que ninguém ficou doente, nem se recusou. Na sala seguinte não havia colunas. Em lugar delas, erguia-se de um lado uma parede de rosas vermelhas, rosadas e brancas como leite, e do outro uma parede de camélias japonesas felpudas. Entre essas paredes jorravam fontes murmurantes, e o champanhe efervescente borbulhava em 3 bacias, das quais a primeira era violeta, transparente, e a segunda, cor de rubi, e a terceira, de cristal. Ao lado delas, negros com faixas escarlates enchiam taças finas com conchas de prata. Na parede de rosas havia uma brecha com um estrado no qual se agitava um homem de fraque vermelho com caldo de andorinha. E na frente dele, um grupo de jazz trovejava a uma altura insuportável. Bastou o regente ver Margarida para se curvar até as suas mãos tocarem o solo. Depois se aprumou e soltou um brado penetrante. Aleluia! Ele deu um tapa em um joelho. Depois, cruzando a mão, deu 2 tapas no outro. E então arrancou o prato das mãos do último músico e bateu com ele na coluna. Ao sair, Margarida viu apenas que o virtuoso do jazz, lutando contra a polonese, que soprava as costas de Margarida, batia com o prato na cabeça dos integrantes de sua banda, que se agachavam em cômico pavor. Por fim, voaram até o patamar no qual, conforme Margarida compreendeu, Koroviev a encontrara na escuridão com a lamparina. Agora esse patamar tinha luz ofuscante, que fluía de cachos de uva de cristal, e Margarida foi instalada em seu lugar, e debaixo de seu braço esquerdo surgiu uma coluna baixa de ametista. Pode pousar o braço em cima dela, se ficar muito difícil, cochichou Koroviev. Alguém de pele negra colocou os pés de Margarida, uma almofada como um poodle dourado bordado, na qual, obedecendo às mãos de alguém, ela alojou a perna direita, dobrando o joelho. Margarida experimentou olhar ao redor. Koroviev e Azazel encontravam-se ao seu lado de pé, em pose solene. Junto a Azazel havia ainda 3 jovens, que faziam Margarida se lembrar vagamente de Abaddon. Um frio soprava-lhe as costas. Ao se virar, Margarida avistou o vinho murmurante a jorrar da parede de mármore atrás de si, afluindo para uma bacia de gelo.
Ao pé esquerdo sentiu uma coisa tépida e peluda. Era Behemoth. Margarida estava no alto, e seus pés desciam uma escadaria grandiosa, coberta por um tapete. Abaixo e longe, como se olhasse por um binóculo invertido, Margarida avistava a imensa portaria, com uma lareira absolutamente incomensurável, por cujo buraco frio e negro poderia passar tranquilamente um caminhão de 5 toneladas. A portaria e a escadaria emanando uma luz de doer a vista, estavam vazias, e agora o som dos trompetes chegava de longe aos ouvidos de Margarida. E assim ficaram imóveis, cerca de 1 minuto. Cadê os convidados? Margarida perguntou a Koroviev. Virão, rainha, virão. Já virão. Não haverá falta deles. Na verdade, eu preferiria rachar lenha a ter que recebê-los aqui no patamar. Que rachar lenha? Secundou o gato loquaz. Eu preferia ser condutor de bonde, e olha que não existe trabalho pior. Tudo tem que estar pronto de antemão, rainha, explicou Koroviev com o olho de cintilar através do monóculo avariado. Nada pode ser mais abjeto do que o primeiro convidado chegar e perambular sem saber para onde se dirigir, e sua megera legítima a espezinhá-lo por ter chegado antes de todos. Bailes assim deveriam ser atirados no monturo, rainha. Precisamente no monturo, corroborou o gato. Não faltam mais de 10 segundos para meia-noite, acrescentou Koroviev. Já vai começar. Margarida teve a impressão de que esses 10 segundos foram excepcionalmente longos. Pelo visto, já haviam transcorrido e nada aconteceu. Porém, de repente, um estrondo lá embaixo, na imensa lareira, da qual saltou uma forca com restos mortais semidesfeitos, abalou o sar. E estes restos mortais se desprenderam da corda e bateram no chão. E dali saltou um belo homem de cabelos negros, fraque e verniz nos sapatos. Da lareira surgiu um reduzido caixão meio putrefato e sua tampa pulou, deixando cair outros restos mortais. O belo homem aproximou-se de um pulo galante oferecendo o braço. Os segundos restos mortais moldaram-se em uma mulher nua e buliçosa de sapatos pretos e penas pretas na cabeça. E então ambos, homem e mulher, apressaram-se a subir a escadaria. Os primeiros, exclamou Koroviev. Sr. Jacques e esposa, apresento-lhe, rainha, um homem dos mais interessantes, falsificador de dinheiro convicto, traidor do Estado, porém um alquimista nada mal, celebrizou-se. Koroviev sussurrou ao ouvido de Margarida, por envenenar a amante do rei. E isso não é para qualquer um. Veja como é belo. Pálida e boquiaberta, Margarida olhou para baixo e viu a forca e o caixão desaparecerem em uma viela ao lado da portaria. Estou encantado. O gato rugiu direto na cara do Sr. Jacques, que subia a escadaria. Nessa hora, lá embaixo, surgiu da lareira um esqueleto sem cabeça, com o braço arrancado, que bateu no chão e se transformou em um homem de fraque. A esposa do Sr. Jacques já se postara em frente a Margarida, postrada, e pálida de emoção, beijava-lhe o joelho. Rainha, balbuciava a esposa do Sr. Jacques. A rainha está encantada, gritou Koroviev. Rainha, disse baixo o belo Sr. Jacques. Estamos encantados, uivou o gato. Os jovens companheiros de Azazello, abrindo sorrisos inanimados, porém afáveis, já apartavam o Sr. Jacques e a esposa para o lado, na direção das taças de champanhe que estavam nas mãos dos negros. Um homem sozinho de fraque subia a escadaria correndo. Conde Robert, Koroviev sussurrou a Margarida. Interessante como sempre. Preste atenção em como é engraçado, rainha, o caso oposto. Esse foi amante de uma rainha e envenenou a própria esposa. Estamos felizes, conte, berrou Behemoth. Saíram consecutivamente da lareira, um atrás do outro, estalando e se desfazendo. 3 caixões. Depois alguém de manto negro que foi apunhalado nas costas pelo próximo a emergir da goela negra. Ouviu-se embaixo um grito débil. Saiu correndo da chaminé e um cadáver quase totalmente decomposto. Margarida semicerrou os olhos e uma mão lhe levou ao nariz um frasco com sal branco. Margarida teve a impressão de que a mão era de Natasha. A escadaria começou a se encher e agora, em cada degrau, havia homens de fraques que, de longe, pareciam totalmente idênticos, com mulheres nuas, que se diferenciavam uma das outras apenas pelas cores dos sapatos e das penas nas cabeças.
Aproximava-se de Margarida, claudicando com uma estranha bota de madeira no pé esquerdo. Uma dama com olhos baixos de freira, magricela recatada, e porque em algum motivo tinha uma larga faixa verde no pescoço. Quem é a de verde? Perguntou Margarida maquinalmente. Uma dama extremamente fascinante e respeitável, sussurrou Koroviev, apresentando-lhe a senhora Tofana. Foi extraordinariamente popular entre as encantadoras jovens napolitanas e também entre as moradoras de Palermo, especialmente aquelas que se fartavam dos maridos. Pois pode acontecer, rainha, de alguém se fartar do marido? Sim, respondeu Margarida com voz surda, ao mesmo tempo em que sorria para dois homens de fraque que se inclinavam para ela, um após o outro, beijando-lhe joelho e mão. Pois bem, Koroviev deu um jeito de cochichar para Margarida, ao mesmo tempo em que gritava para alguém. Duque, uma taça de champanhe. Encantado. Sim, veja a senhora Tofana. Inteirava-se da situação dessas pobres mulheres e lhes vendia uma água com bolhas. A mulher derramava essa água na sopa do esposo que comia, agradecia pelo carinho e se sentia esplendidamente bem. Verdade que após algumas horas começava a ter uma vontade imensa de beber, depois se deitava na cama e um dia mais tarde a maravilhosa napolitana, após ter alimentado o marido com a sopa, estava livre como o vento da primavera. E o que é que ela tem no pé? Perguntou Margarida sem deixar de dar mão aos convidados que ultrapassavam a claudicante senhora Tofana. E por que esse verde no pescoço? Ele está marcado? Encantado, príncipe, gritava Koroviev e ao mesmo tempo sussurrava para Margarida. O pescoço é maravilhoso, só que lhe aconteceu algo desagradável na prisão. E no pé, rainha, ela tem uma bota espanhola. E eis o porquê da fita. Quando os carcereiros ficaram sabendo que cerca de 500 maridos mal escolhidos tinham deixado Nápoles e Palermo para sempre, afobadamente esganaram a senhora Tofana na cadeia. Como estou feliz, rainha negra, por ter recaído sobre mim a mais alta honra, cochichava Tofana, como uma freira tentando se ajoelhar. A bota espanhola a atrapalhava. Koroviev e Berremouf auxiliaram Tofana a se levantar. Fico feliz, respondeu-lhe Margarida ao mesmo tempo em que oferecia a mão a outro. Agora uma torrente se erguia pela escadaria. Margarida deixou de discernir o que acontecia na portaria. Erguia e baixava a mão maquinalmente e, arreganhando os dentes de forma monótona, sorria para os convidados. No ar do patamar pairava um ruído surdo. Ouvia-se, vindo dos salões de baile, deixados para trás por Margarida, uma música como o mar. E essa é a mulher chata, disse Koroviev, não mais sussurrando, mas alto, sabendo que no rumor das vozes não seria ouvido. Adora bailes, sonha o tempo todo em dar queixa do seu lenço. Margarida capturou com os olhos entre os que subiam aquela que Koroviev indicava. Era uma jovem de uns 20 anos, corpo de rara beleza, porém um certo desassossego e impertinência no olhar. Que lenço? Perguntou Margarida. Foi-lhe designada uma criada, esclareceu Koroviev, que há 30 anos coloca em sua cabeceira à noite um lenço de nariz. Ao acordar o lenço já está lá, já o queimou no forno, já o afogou no rio, mas nada resolve. Que lenço? Cochichou Margarida, erguendo e baixando a mão. Um de borda azul. A coisa é que quando trabalhava em um café, o patrão certa vez a fez entrar na despensa e 9 meses depois ela deu à luz a um menino. Levou-o à floresta e enfiou-lhe um lenço na boca, para depois enterrá-lo. No julgamento disse que não tinha como alimentar o bebê. E onde está o dono desse café? Perguntou Margarida. Rainha, rouquejou de repente o gato de baixo. Permita-me perguntar. Por que o patrão estaria aqui? Afinal, não foi ele quem asfixiou o menino na floresta? Margarida, sem parar de sorrir e balançar a mão direita, cravou-lhe as unhas afiadas na mão esquerda da orelha de Berremouf e cochichou-lhe. Se você, miserável, se permitir se intrometer mais uma vez na conversa... Berremouf soltou um guincho que não era de baile e disse com voz rouca. Rainha, a orelha vai inchar. Por que estragar o baile com uma orelha inchada? Eu estava falando juridicamente, do ponto de vista jurídico. Eu me calo. Considere-me não um gato, mas um peixe. Só me solte a orelha. Margarida soltou a orelha, e olhos impertinentes e sombrios apareceram diante dela. Rainha anfitriã, estou feliz por ter sido convidada para o grande baile de lua cheia.
E eu, respondeu Margarida, estou feliz por vê-la, muito feliz. Gosta de champanhe? O que a senhora está fazendo, rainha? Koroviev gritou em seu ouvido desesperado, mas sem alarde. Vai causar um engarrafamento. Gosto, disse a mulher suplicamente, e de repente se pôs a repetir mecanicamente. Frida, 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 eu me chamo Frida. Oh, rainha. Então encha a cara hoje, Frida, e não pense em nada, disse Margarida. Frida estendeu as duas mãos para Margarida, porém Koroviev e Bermuf agarraram seus dois braços com muita habilidade e ela se perdeu na multidão. Agora o povo já acendia a informação cerrada, como se fosse tomar de assalto o patamar em que Margarida estava. Corpos nus de mulher subiam entre homens de fraque. Chegavam a Margarida seus corpos bronzeados, brancos, cor de grão de café e completamente negros. Nos cabelos ruivos, pretos, castanhos, claros como linho, pedras preciosas brincavam, dançavam e esparramavam fagulhas na bátega de luz. E como se alguém tivesse aspergido a coluna masculina de assalto com gotas de luz, os peitos irradiavam o brilho de botões de diamante. Margarida agora sentia a cada segundo o roçar de lábios no joelho. A cada segundo estendia a mão para o beijo. Seu rosto franzira-se em uma máscara imóvel de saudação. Estou encantado, cantava Koroviev monótono. Estamos encantados. A rainha está encantada. A rainha está encantada, dizia Azazelo, fanhoso às suas costas. Encantado, berrava o gato. A marquesa, balbuciou Koroviev, envenenou o pai. 2 irmãos e 2 irmãs por uma herança. A rainha está encantada. A senhora Minkina, como é bonita, um pouco nervosa. Para que foi queimar o rosto da criada de quarto com o frisador? Claro que, nessas condições, acabam matando. A rainha está encantada. Rainha, um segundo de sua atenção, Imperador Rodolfo, feiticeiro e alquimista. Outro alquimista enforcado. É ela. Que maravilhoso prostíbulo ela tinha em Estrasburgo. Estamos encantados. Uma costureira de Moscou. Gostamos todos dela pela fantasia inesgotável. Tinha um ateliê e imaginou uma brincadeira terrivelmente engraçada. Abriu 2 buraquinhos redondos na parede. E as damas não sabiam? Perguntou Margarida. Cada uma delas sabia, rainha, respondeu Koroviev. Estou encantado. Esse rapazinho de 20 anos destacava-se desde a infância por fantasias estranhas. Era um sonhador excêntrico. Uma moça se apaixonou por ele, que foi e a vendeu para um prostíbulo. Um rio corria embaixo. O fim desse rio não era visível. Sua nascente, a imensa lareira, continuava a alimentá-lo. Assim decorreu 1 hora, e passou uma segunda hora. Daí, Margarida começou a notar que sua corrente se tornara mais pesada do que antes. Algo de estranho aconteceu também em sua mão. Agora, antes de levantá-la, Margarida via-se fazendo trejeitos. As observações interessantes de Koroviev deixaram de divertir Margarida. Os rostos mongóis de olhos puxados, os rostos brancos e os rostos negros tornaram-se indistintos, fundindo-se por vezes, e o ar entre eles, por algum momento, passou a tremer e fluir. Uma dor aguda, como picada de agulha, varou de repente o braço direito de Margarida, que com os dentes cerrados pousou o cotovelo na base. Um rumor como de asas nas paredes agora vinha por detrás do salão, e deu para entender que lá dançava um enxame inaudito de pessoas, e Margarida teve a impressão de que os maciços chãos de mosaico de mármore e cristal daquele edifício singular tinham uma pulsação rítmica. Nem Caio César Calígula, nem Messalina interessavam mais a Margarida. Como não interessava nenhum daqueles reis, duques, cavaleiros, suicidas, envenenadoras, enforcados e alcoviteiras, carcereiros e trapaceiros, carrascos, dedos duros, traidores, loucos, tiras, corruptores. Todos os seus nomes se misturavam na cabeça, os rostos se juntavam em um único imenso bolo, e apenas um se fixou dolorosamente na memória, o rosto orlado de uma autêntica barba de fogo de Maliuta Skugratov. As pernas de Margarida se dobravam a cada minuto e temia chorar. Os piores sofrimentos eram causados pelo joelho direito, o que era beijado. Estava inchado, sua pele ficou azulada, embora por algumas vezes a mão de Natasha surgisse junto a esse joelho como uma esponja embebida em álcool perfumado para massageá-lo ao final da 3ª hora. Margarida olhou para baixo com seus olhos totalmente desesperados e estremeceu de alegria. A torrente de convidados areava.
As leis de chegada do baile são sempre as mesmas, rainhas, sussurrou Koroviev. Agora a onda vai começar a baixar. Juro que estamos suportando os últimos minutos. Lá vem o grupo de estroinas de Broken. Sempre são os últimos a chegar. Bem, sim, são eles. 2 vampiros bêbados. É tudo? Ah, não. Ainda tem um. Não, 2. 2 últimos convidados subiam a escadaria. Mas é alguém novo, disse Koroviev, apertando os olhos de trás da pequena lente. Ah, sim, sim. Certa vez Azazel foi atrás dele e, depois de um conhaque, cochichou-lhe um conselho de como se desembaraçar de um homem de cujas revelações tinha um medo extraordinário, e mandou um conhecido que dependia dele borrifar as paredes do escritório com veneno. Como ele se chama? Perguntou Margarida. Ah, na verdade, eu mesmo não sei, respondeu Koroviev. Tem que perguntar para Azazel. E quem está com ele? Esse mesmo subordinado muito consciencioso. Encantado, berrou Koroviev para os últimos 2. A escadaria se esvaziou. Por precaução, ainda esperaram um pouco. Contudo, ninguém mais brotou da lareira. Um segundo depois, sem entender como aquilo aconteceu, Margarida viu-se no mesmo aposento, com piscina, e logo se pôs a chorar de dor no braço e na perna, deixando-se cair no chão. Todavia, Hela e Natasha arrastaram-na de novo para a ducha de sangue e voltaram a desentorpecê-la, e Margarida se reanimou. Tem mais, rainha Margot, sussurrava Koroviev, que surgira a seu lado. É preciso percorrer as salas para que respeitassem convidados. Não se sintam abandonados. E Margarida voltou a sair do quarto com piscina no estrado atrás das tulipas, onde tocara a orquestra do rei da valsa. Agora se agitava como possessa uma banda de jazz de macacos. Era dirigida por um gorila imenso, de costeletas hirsutas, como um trompete na mão, saltarinhando pesadamente. Em uma fileira estavam sentados orangotangos a sobrarem trompetes brilhantes. Em seus ombros instalaram-se alegres chimpanzés com sanfonas. 2 babuínos sagrados, com jubas que pareciam de leão, tocavam piano. Mas esses pianos não se faziam ouvir entre o estrondo, os pios e o ribombar dos saxofones. Violinos e tambores nas patas dos gibões, mandris e monos, sobre o chão espelhado, uma quantidade incalculável de pares, como que fundidos com uma agilidade e pureza de movimentos impressionantes. Giravam na mesma direção, alcançando varrer tudo o que estivesse em seu caminho. Borboletas vivas de cetim mergulhavam na ordem dos dançarinos. Flores caíram no teto, nos capitéis das colunas, quando a luz se apagava. Acendiam-se as miríades de vagalumes, e fogos fatos pairavam no ar. Depois Margarida se viu em uma piscina de dimensões monstruosas, rodeada por uma colunata. Um Netuno negro gigante expelia um largo jorro rosado pela goela. Um cheiro estonteante de champanhe se erguia da piscina. Ali reinava uma alegria desenfreada. As damas, rindo, largavam os sapatos, entregavam as bolsas a seus cavalheiros ou aos negros que corriam com toalhas de banho e, com um grito, mergulhavam na piscina. Colunas de espuma se elevavam. No fundo de cristal da piscina ardia uma luz que atravessava a espessura do vinho, deixando ver os corpos prateados a nadar. Saíam da piscina completamente bêbadas. A gargalhada ressoava pela colunata e ecoava como em um banheiro. De toda essa balbúrdia ficou na memória apenas um rosto feminino completamente bêbado com olhos insensatos, porém suplicamente em sua insensatez, e a lembrança de apenas uma palavra: Frida. A cabeça de Margarida passou a rodar com o cheiro do vinho, e ela já queria sair quando o gato realizou na piscina um número que a deteve. Behemoth executou um sortilégio junto à goela de Netuno, e de súbito, com assobio e estrondo, a massa ondulada de champanhe saiu da piscina. Netuno começou a expectorar uma vaga de cor amarelo escura, que não fervia nem espumava, com granido e brado. Conhaque. As damas se afastaram na beira da piscina para trás das colunas, e em alguns segundos a piscina estava cheia, e o gato, dando 3 piruetas no ar, despencou no conhaque ondulante. Ao sair, fungando com a gravata ensopada, tinha perdido o dourado dos bigodes e o binóculo. Só uma mulher, aquela mesma costureira inventiva, decidiu seguir o exemplo de Behemoth com seu cavalheiro, um jovem mulato desconhecido. Ambos se jogaram no conhaque, mas aí Koroviev tomou Margarida pelo braço e eles abandonaram os banhistas.
Margarida teve a impressão de voar para algum lugar em que avistara montes de ostras em imensos tanques de pedra. Depois sobrevoou um chão de vidro acima de fornalhas infernais a arder, com diabólicos cozinheiros brancos agitando-se entre elas. Depois, em algum lugar, tendo parado de compreender qualquer coisa, divisou porões escuros onde ardiam uns castiçais, onde moças serviam carne sibilando no carvão em brasa, onde se sabia em grandes canecas, onde se bebia em grandes canecas a sua saúde. Depois viu ursos brancos tocando sanfona e dançando a Kamarinskaya, é uma dança folclórica, né? Em um estrado. Uma salamandra mágica na lareira não queimava, e pela segunda vez suas forças começaram a se exaurir. A última aparição, cochichou-lhe Koroviev, preocupado, e estamos livres. Acompanhada de Koroviev, voltou a se encontrar no salão de baile, mas agora já não dançava, e a multidão incontável de convidados se apertou entre as colunas, deixando o meio do salão livre. Margarida não se lembrava de quem a ajudaria a subir no pedestal surgido no meio desse espaço livre do salão. Quando estava nele, para seu espanto, ouviu bater a meia-noite, que por seus cálculos já passara há muito tempo. Com a última badalada desse relógio, soando, não se sabe de onde, o silêncio se abateu sobre a multidão de convidados. E então, Margarida voltou a ver Voland. Ia rodeado por Abaddon, Azazello e uns jovens escuros parecidos com Abaddon. Margarida agora via que na frente do seu pedestal fora aprontado um outro para Voland. Só que ele não o utilizou. Margarida se espantou por Voland ter feito essa derradeira e grandiosa aparição no baile com o mesmo aspecto que assumira em seu dormitório. A mesma camisa remendada nos ombros, sapatos de dormir gastos nos pés. Voland possuía uma espada, mas empregava essa espada nua como bengala, apoiando-se nela. Claudicante, Voland parou do lado de seu pedestal, e Azazello apareceu em sua frente na mesma hora, com uma travessa na mão. E nessa travessa, Margarida viu a cabeça cortada de um homem, com os dentes de frente partidos. Continuava a reinar com o mais absoluto silêncio, quebrado apenas por a voz ao longe, incompreensível naquelas condições de uma campainha como se viesse da entrada principal. Mikhail Alexandrovich. Voland dirigiu-se a cabeça em voz baixa e então as pálpebras do assassinado se ergueram. E Margarida, com um frêmito, viu no rosto do morto olhos vivos, pensativos e cheios de sofrimento. Cumpriu-se tudo, não é verdade? Prosseguiu Voland, fitando a cabeça aos olhos. A cabeça foi cortada por uma mulher. A reunião não aconteceu. Eu estou morando no seu apartamento. Isso é um fato. E o fato é a coisa mais teimosa do mundo. Mas agora o que nos interessa é o que está por vir, e não o fato já consumado. O senhor sempre foi um ardente pregador de teoria de que quando se corta a cabeça de uma pessoa, sua vida se interrompe. Ele se transforma em cinza e parte para o não ser. Tenho o prazer de informar-lhe em presença de meus convidados que, embora eles sejam a prova de uma teoria completamente diferente, a sua é sólida e original. Aliás, todas as teorias são equivalentes. Dentre elas existe uma, conforme a qual deve-se dar a cada um segundo a sua fé. Que assim seja. O senhor vai partir para a inexistência e com a taça em que vai se transformar, ficarei alegre em brindar a sua existência. Voland ergueu a espada. De imediato, a epiderme da cabeça escureceu e se espreitou. Depois soltou pedaços, os olhos sumiram e Margarida logo viu na travessa um crânio amarelado, de olhos de esmeralda e dentes de pérolas, depois sobre um pé de ouro. A tampa do crânio abriu-se como uma dobradiça. Em um segundo, Messier, disse Koroviev, notando o olhar interrogativo de Voland. Ele vai estar na sua frente. Já posso ouvir, nesse silêncio sepulcral, o rangido dos seus sapatos de verniz e o tilintar de sua taça, que ele depositou na mesa depois de beber champanhe nessa vida pela última vez. Pois ei-lo. Um convidado solitário entrou na sala, dirigindo-se a Voland. Por fora não se distinguia em nada dos outros numerosos convidados do sexo masculino, a não ser por uma coisa. O convidado literalmente cambaleava de emoção, o que era evidente mesmo de longe. Manchas ardiam em suas faces. Os olhos rolavam de pura inquietação. O convidado estava atarantado, o que era plenamente natural.
Tudo espantava e, acima de tudo, obviamente, o traje de Voland. Contudo, o convidado foi acolhido com total amabilidade. Ah, caríssimo Barão Meigel! Voland dirigiu-se com um sorriso afável ao convidado, cujos olhos queriam sair para fora da cabeça. Tenho a felicidade de lhes apresentar. Voland dirigiu-lhe aos convidados. O respeitabilíssimo Barão Meigel, que trabalha na comissão de espetáculos com o encargo de dar a conhecer aos estrangeiros os lugares de interesse na capital. Daí Margarida gelou, pois de súbito reconheceu aquele Meigel. Deparara com ele algumas vezes nos teatros e restaurantes de Moscou. Vejamos, pensou Margarida. Mas será que ele também morreu? O caso, porém, logo foi esclarecido. Oh, caro barão, prosseguiu Voland com um sorriso alegre. É tão encantador que, ao ficar sabendo da minha chegada a Moscou, ligou imediatamente para mim, oferecendo-me o serviço de sua especialidade, ou seja, dar a conhecer os lugares de interesse. É evidente que fiquei feliz em convidá-lo para minha casa. Nessa hora, Margarida viu Azazel entregar a travessa com o crânio a Koroviev. Sim, barão, a propósito. Voland, afirmou, abaixando a voz de súbito em tom íntimo. Propagaram-se rumores a respeito de sua curiosidade extraordinária. Dizem que ela, unida à sua não menos desenvolvida loquacidade, passou a chamar a atenção geral. Além disso, as más línguas já deixaram escapar as palavras alcaguete e espião. Mas ainda existe a suposição de que isso há de levá-lo a um fim triste daqui a não mais do que um mês. Pois bem, para poupá-lo de espera penosa, decidimos acorrer em seu auxílio, aproveitando a circunstância de que o senhor se fez convidar até minha casa justamente com a finalidade de ver e ouvir tudo que é possível. O barão ficou mais pálido que Abaddon, que era por natureza de uma palidez excepcional. E depois ocorreu algo estranho. Abaddon se postou na frente do barão, tirando os óculos por um segundo, e nesse momento uma luz cintilou nas mãos de Azazelo. Houve uma batida leve, como de palmas, e o barão começou a cair de costas. O sangue escarlate escorreu-lhe do peito, encharcando a camisa engomada e o colete. Koroviev colocou a taça sobre o jorro, oferecendo-a a Voland depois de cheia. E nessa hora o corpo sem vida do barão já se encontrava no chão. Bebo a sua saúde, senhores, disse Voland, baixo e levantando a taça, roçou-a com os lábios. Então sucedeu uma metamorfose. A camisa remendada e os sapatos gastos desapareceram. Voland mostrou-se como uma espécie de clâmide preta com uma espada de aço no quadril. Aproximou-se rapidamente de Margarida, ofereceu-lhe a taça e disse imperioso: beba. A cabeça de Margarida girou, ela vacilou, mas a taça já estava em seus lábios. E a voz de alguém, ela não distinguiu de quem, cochichava-lhe em ambos os ouvidos. Não tenha medo, rainha. Não tenha medo, rainha. O sangue sumiu na terra há muito tempo. E lá onde foi derramado já estão crescendo cachos de uva. Margarida, sem abrir os olhos, deu um gole. Uma doce corrente lhe percorreu as veias e começou um ruído em seus ouvidos. Teve a impressão de ser o canto abafado de galos, de que uma marcha tocava em algum lugar. A multidão de convidados começou a perder a forma. Homens de fraque e mulheres desfizeram-se em restos mortais. Aos olhos de Margarida, a putrefação tomou a sala, na qual pairava um cheiro de jazigo. As colunas se desfizeram, as luzes se apagaram. Tudo se contraiu e não havia fontes, tulipas ou camélias. Só havia o que havia, a modesta antessala da joalheria, de cuja porta entreaberta vinha um raio de luz. E Margarida entrou por essa porta entreaberta. E aqui a gente termina o capítulo 23. Gente, fazer só um adendo aqui. Ao longo da leitura, eu citei alguns nomes, que eu não sei se eu falei certo, né? Porque esses nomes aqui, né? Mas no rodapé, essa edição é muito boa porque tem um rodapé. Aqui, por exemplo, na página 272, tem quem foram essas pessoas que eu mencionei o nome. Então, quer dizer, o autor, ele incluiu aqui pessoas que de fato existiram. Então, os convidados desse baile do Satã, desse baile que a Margarida estava lá como rainha, como anfitriã, ele incluiu pessoas que de fato existiram. Então, por exemplo, Rodolfo II de Habsburgo, de 1552 a 1612, monarca do Sacro Império Romano Germânico.
cujo interesse pelo ocultismo era conhecido. Zoya Denisovna Peltz, protagonista da peça O Apartamento de Zoya, de Bulgakov. Líder da repressão e do terror nos tempos de Ivan. Terrível. Então, assim, vários rodapés explicando aqui quem eram essas pessoas que ele menciona. Isso é bem bacana porque a gente não desconhece, né? Eu, pelo menos, desconheço. Então, vamos dar sequência, então, com o capítulo 24, para concluir aqui essa parte da leitura. Vamos lá. Bom, pessoal, então vamos dar continuidade ao capítulo 24. Vocês perceberam que eu tô um pouco diferente, porque já é outro dia, precisei fazer uma pausa, né? Não consegui terminar na sequência que vocês acabaram de ver, o 23, mas não tem problema. Vou continuar aqui, então, o 24 pra gente fechar esse vídeo de hoje, tá bom? Capítulo 24 se chama A Remoção do Mestre. Vamos lá? No dormitório de Voland, tudo estava como antes do baile. Voland estava sentada na cama, de camisa, só que Hela não lhe esfregava as pernas, mas servia o jantar na mesa em que antes jogavam xadrez. Koroviev e Azazello, sem fraque, estavam sentados à mesa, e ao lado deles, naturalmente, alojara-se o gato, que não quisera se separar da gravata, embora ela tivesse se transformado em um trapo completamente imundo. Margarida, cambaleando, aproximou-se da mesa e se apoiou nela. Então Voland chamou-a com um aceno, como anteriormente, indicando para que ela se sentasse a seu lado. Bem, então, atormentaram-na muito? Perguntou Voland. Ou não, Messier, respondeu Margarida, de forma quase inaudível. Noblesse oblige. Acho que é assim que fala. Observou o gato, servindo a Margarida um líquido transparente em um copo de Bordeaux. É vodka? Perguntou Margarida débil. Ofendido, o gato pulou na cadeira. Perdão, rainha, ronquejou. Por acaso eu me permitiria servir vodka a uma dama? Isso é álcool puro. Margarida sorriu e tentou afastar o copo de si. Beba sem medo, disse Voland, e Margarida imediatamente pegou o copo. Hela, sente-se, mandou Voland, explicando a Margarida. A noite de lua cheia é uma noite de festa, e eu janto na companhia íntima das pessoas próximas e dos servos. Então, como se sente? Como foi esse baile cansativo? Espantoso, matraqueou Koroviev. Todos ficaram encantados, apaixonados, esmagados. Quando o tato, quanta destreza, fascínio e charme. Voland ergueu o copo em silêncio e brindou com Margarida. Margarida bebeu, submissa, pensando que o álcool acabaria com ela, porém não ocorreu nada de mal. Um calor vivo percorreu-lhe o estômago, sentiu uma batida suave na nuca, as forças voltaram, como se estivesse acordado depois de um longo sono restaurador, e além disso sentiu uma fome de lobo. Ao lembrar-se de que não comera nada desde a véspera, ficou ainda mais faminta, pôs-se a devorar o caviar com avidez. Behemoth cortou um pedaço de abacaxi, adicionou sal e pimenta, comeu e depois emborcou um segundo copinho de álcool com tamanha fanfarronice que todos aplaudiram. Após Margarida beber seu segundo copinho, as velas arderam com mais forças nos candelabros, e a chama da lareira aumentou. Margarida não sentia embriaguez, mordendo a carne com os dentes brancos, deleitava-se com o sumo que escorria dela, e ao mesmo tempo observava Behemoth besuntando uma ostra com mostarda. Coloque também uma uva por cima, disse ela, em voz baixa, empurrando as ancas do gato. Peço que não tente me ensinar, respondeu Behemoth. Já me sentei em outras mesas, não se preocupe, já me sentei. Ah, como é gostoso jantar assim à lareira, frugalmente, tremericou Koroviev, entre os íntimos. Não, fagote, retrucou o gato. O baile tem seu encanto e sua grandeza. Não tem nenhum encanto nem grandeza. E havia aqueles ursos estúpidos, e também aqueles tigres do bar, com seus rugidos que quase me deram enxaqueca, disse Voland. Pois seja, Messier, disse o gato. Se o senhor acha que não tem grandeza, sem demora passarei a apoiar essa opinião. Olha lá, respondeu Voland. Estava brincando, disse o gato humilde, e no que tange aos tigres mandarei assá-los. Não se pode comer tigre, disse Hela. Acha mesmo?
Então peço que me escute, replicou o gato, e semicerrando os olhos de satisfação, narrou como certa vez errara por um deserto de 19 dias, e a única coisa que se alimentara fora a carne de um tigre morto. Todos escutaram com interesse aquele divertido relato, e quando Berremufo o concluiu, exclamaram todos em coro: Mentira! E o mais interessante dessa mentira, disse Volan, é que a mentirosa da primeira... porque ela é mentirosa da primeira à última palavra. Ah, como assim? Mentira? Exclamou o gato, e todos acharam que começaria a protestar, mas só fez dizer em voz alta: a história nos julgará. Mas diga, animada depois da vodka. Margot dirigiu-se a Azazello e o senhor atirou nele, nesse ex-barão? Naturalmente, respondeu Azazello. Como não atiraria? Ele tinha que levar um tiro. Fiquei tão nervosa, exclamou Margarida. Aconteceu de forma tão inesperada. Não teve nada de inesperado, retrucou Azazello, enquanto Koroviev se pôs a uivar e chorar. Como não ficar nervoso? Eu mesmo fiquei tremendo de medo. Bum! Zaz! Barão no chão. Eu quase fiquei histérico, acrescentou o gato, lambendo a colher de caviar. Uma coisa que eu não entendi, disse Margarida, com fagulhas douradas de cristal a lhe saltarem dos olhos. É possível que do lado de fora não tenham ouvido a música e a barulheira desse baile? Claro que não ouviram, rainha, explicou Koroviev. Isso tem de ser feito de modo que não ouçam. Tem que se ter muito cuidado. Muito bem, muito bem. Mas tem aquele homem na escada, quando passamos com Azazello, e o outro na entrada. Acho que ele estava vigiando o seu apartamento. Verdade, verdade, gritou Koroviev. Verdade, querida Margarida Nikolaevna. A senhora está confirmando as minhas suspeitas. Sim, ele estava vigiando o apartamento. Eu mesmo o tomei por um professor substituto distraído ou por um apaixonado a se afligir na escada. Mas não, não. Algo me roía o coração. Ah, estava vigiando o apartamento. E o outro, na entrada também. E o que estava na passagem? A mesma coisa. Interessante. E se viessem prendê-lo? Perguntou Margarida. Virão, sem falta, encantadora rainha, sem falta, respondeu Koroviev. Pressinto que virão. Claro que não agora, mas a seu tempo virão, obrigatoriamente. Mas acho que não vai ser nada interessante. Ah, como eu fiquei nervosa quando o barão caiu, disse Margarida. Obviamente, ainda aflita com o assassinato, algo que presenciara pela primeira vez na vida. O senhor atira bem, não? Adequadamente, respondeu Azazello. A quantos passos? Margarida fez ao Azazello uma pergunta não de todo clara. Bem, depende do alvo, respondeu Azazello de modo razoável. Uma coisa é dar com o martelo nas janelas do crítico Latunsky, outra, bem diferente, é acertá-lo no coração. No coração? Exclamou Margarida, segurando seu próprio coração, por algum motivo. No coração? Repetia com voz surda. Quem é esse crítico Latunsky? Perguntou Volan, semicerrando os olhos para Margarida. Azazello, Koroviev e Berremuf baixaram os olhos, algo envergonhados, e Margarida respondeu, enrubescendo. É um crítico. Hoje à noite destruí todo o seu apartamento. Olha só, mas por quê? Oh, Messias, explicou Margarida, ele arruinou o mestre. Mas por que você foi se dar trabalho em pessoa? Perguntou Volan. Permita-me, Messias, gritou o gato, alegre e saltitante. Sente-se, resmungou Azazello, levantando-se. Eu vou lá agora mesmo. Não! Exclamou Margarida. Não, Messias, imploro, isso não é necessário. Como queira, respondeu Volan, e Azazello se sentou em seu lugar. Então, onde nós paramos, caríssima rainha Margot? Disse Koroviev. Ah, sim, no coração. Ele acerta no coração. Koroviev apontou o dedo comprido na direção de Azazello, onde quiser, em qualquer aurícula ou ventrículo. Margarida não entendeu na hora e, quando entendeu, exclamou, assombrada. Mas eles estão cobertos. Querida, tremelicou Koroviev, a graça é justamente estarem cobertos. Aí é que está o gosto. Em um objeto descoberto, qualquer um acerta. Koroviev tirou da gaveta da mesa um sete de espadas e ofereceu-o a Margarida, pedindo-lhe que marcasse um dos seus piques com a unha.
Margarida marcou o que estava no canto superior direito, e Hela escondeu a carta debaixo da almofada e gritou: Pronto! Azazello, que estava sentado de costas para a almofada, sacou uma pistola automática preta do bolso da calça do fraque, colocou o cano no ombro e, sem se virar para a cama, disparou, dando um susto alegre em Margarida. Retiraram o sete debaixo da almofada. A marca de Margarida tinha sido acertada. Não gostaria de me encontrar com o senhor com um revólver na mão, disse Margarida, lançando um olhar coquete para Azazello. Tinha uma paixão por todos que faziam algo de primeira classe. Caríssima rainha, piou Koroviev, não recomendo a ninguém encontrar-se com ele, mesmo que não esteja com um revólver na mão. Dou minha palavra de honra, de ex-regente e primeiro cantor de coro, que ninguém festejaria um encontro com ele. O gato, que ficara com o senho carregado durante o experimento do tiro, anunciou de súbito: Proponho-me a bater o recorde do 7. Em resposta, Azazello deu um rugido. O gato, porém, era teimoso e pediu não um, mas 2 revólveres. Azazello sacou um segundo revólver do segundo bolso traseiro da calça e, junto com o primeiro, ofereceu ao gabola, entortando a boca com desdém. 2 piques dos 7 foram marcados. O gato se preparou longamente, de costas para a almofada. Margarida se sentou, cobrindo os ouvidos com os dedos, e olhou para a coruja que cochilava na estante da lareira. O gato disparou ambos os revólveres, depois o que Hela deu um guincho. A coruja caiu morta da lareira e o relógio quebrado parou. Hela, que tinha sangue em uma das mãos, agarrou pelo gato com um uivo e ele, em resposta, pegou-as pelos cabelos, e ambos, enredados em um novelo, rolaram pelo chão. Uma das taças caiu da mesa e se partiu. Tirem essa diaba raivosa de mim, uivava o gato, livrando-se de Hela, que se sentara em cima dele. Separaram os contendedores e Koroviev soprou o dedo chamuscado de Hela e o curou. Não consigo atirar quando falam perto de mim, gritou Behemoth, tentando colocar no lugar uma enorme nesga de pelos que se desprendera de suas costas. Aposto, disse Voland rindo a Margarida, que ele pregou essa peça de propósito. Sabe atirar muito bem. Hela e o gato se beijaram para selar as pazes. Tiraram a caixa debaixo da almofada e conferiram. Nenhum pique, além do acertado por Azazello, tinha sido atingido. Não pode ser, afirmou o gato, examinando a carta contra a luz do candelabro. O alegre jantar prosseguiu. As velas derretiam nos candelabros. O calor seco e perfumado da lareira espalhava-se em ondas pelo aposento. Saciada, Margarida foi tomada por uma sensação de deleite. Olhava os anéis azuis do charuto de Azazello flutuando para a lareira e o gato tentando pegá-los com a ponta de uma espada. Não tinha vontade de ir para lugar nenhum. Embora, por suas contas, já fosse tarde, a julgar por tudo que acontecera, já deviam ser umas 6 horas. E, aproveitando uma pausa, Margarida se dirigiu a Voland e disse tímida: Perdão, está na minha hora. É tarde. Tem pressa de ir para onde? Perguntou Voland em tom polido, porém seco. Os demais ficaram calados, fazendo de conta que estavam absortos pelos anéis de fumaça do charuto. Sim, é hora, respondeu Margarida, totalmente perturbada, e se virou, como se procurasse uma capa ou um manto. Sua nudez de repente começou a incomodá-la. Levantou-se da mesa, e Voland, em silêncio, tirou da cama seu roupão roto e encebado, que Koroviev colocou no ombro de Margarida. Agradeço-lhe, Messire, disse Margarida, de modo quase inaudível, fitando Voland de forma interrogativa. Em resposta, ele lhe sorriu, polido e indiferente. Uma angústia sombria imediatamente penetrou no coração de Margarida. Sentia-se enganada. Pelo jeito, ninguém iria lhe dar nenhuma recompensa pelo serviço no baile, assim como ninguém a reteria. Entretanto, era-lhe perfeitamente claro que não tinha mais para onde ir. A fugaz ideia de que teria que voltar para a mansão provocava ali uma explosão interna de desespero. Deveria então pedir ela mesma, como Azazello aconselhara de forma sedutora no jardim Alexandrovitch? Não, de jeito nenhum, disse para si. Tudo de bom, Messire, proferiu em voz alta enquanto pensava. Basta sair daqui que eu vou para o rio e me afogo. Sente-se, disse Voland, de modo súbito e imperativo. Margarida mudou de cara e se sentou. Não quer dizer nada à despedida? Perguntou Voland. Não, nada, Messire, respondeu Margarida, orgulhosa. Além de que,
Se eu ainda lhe for necessário, estou pronta para fazer tudo o que lhe prover. Não estou nem um pouco cansada e me diverti muito no baile. Tanto que se ele ainda prosseguisse, eu continuaria de bom grado a oferecer meu joelho ao beijo de milhares de acelerados e assassinos. Margarida fitou Voland como através de uma cortina, com os olhos cheios de lágrimas. Verdade. A senhora está absolutamente certa, berrou Voland, retumbante e terrível. Assim é que se faz. Assim é que se faz, repetiu o séquito de Voland, como um eco. Nós atestamos, prosseguiu Voland. Nunca peça nada. Nunca. Nada. Especialmente a quem é mais forte do que a senhora. Eles mesmos lhe oferecerão e darão tudo. Sente-se, mulher orgulhosa. Voland tirou o roupão pesado de Margarida, que voltou a se sentar ao seu lado da cama. Pois bem, Margot, continuou Voland, com a voz mais suave. O que a senhora deseja por ter sido minha anfitriã hoje? O que quer por ter conduzido esse baile nua? Qual o preço de seu joelho? Qual é o custo dos meus convidados, que a senhora acabou de chamar de acelerados? Diga! E agora diga sem constrangimento que a proposta é minha. O coração de Margarida bateu mais forte. Ela respirou pesadamente e se pôs a refletir. Bem, então... Coragem, incentivou Voland. Desperte sua fantasia. Estimule-a. Só por ter presenciado a cena do assassinato daquele rematado patife do barão merece uma recompensa, ainda mais sendo uma mulher. E então? Margarida ganhou ânimo e já estava para proferir as palavras queridas e preparadas na alma quando de repente empalideceu, abriu a boca e arregalou os olhos. Frida, Frida, Frida! Uma voz impertinente e suplicante lhe gritava no ouvido. Eu me chamo Frida. E Margarida, tropeçando nas palavras, disse. Então quer dizer que eu posso pedir uma coisa? Exigir, minha dama. Minha dona, respondeu Voland com um sorriso compreensível. Exigir uma coisa. Ah, como Voland foi hábil e preciso ao sublinhar, repetindo as palavras da própria Margarida. Uma coisa. Margarida suspirou uma vez e disse. Quero que parem de entregar a Frida aquele lenço com que ela sufocou o seu bebê. O gato ergueu os olhos para o céu e suspirou ruidosamente, mas não disse nada, lembrando-se evidentemente da orelha puxada no baile. Visto que, pôs-se a falar Voland sorrindo, a possibilidade de a senhora receber suborno dessa tonta da Frida está obviamente excluída de tudo, pois isso estaria em desacordo com a sua dignidade de rainha. Não sei mais o que fazer. Talvez reste uma coisa, arrumar uns trapos para tapar todas as frestas do meu dormitório. Do que está falando, Messire? Admirou-se Margarida ao ouvir essas palavras realmente incompreensíveis. Estou totalmente de acordo, Messire. Intrometeu-se na conversa o gato. Trapos mesmo. E na ira o felino bateu com a pata na mesa. Estou falando de misericórdia, explicou-se Voland, sem tirar os olhos ardentes de Margarida. Às vezes, de modo completamente inesperado e traiçoeiro, ela se infiltra nas menores fendas. Por isso falei dos trapos. Também estou falando disso, exclamou o gato, e por via das dúvidas afastou-se de Margarida, protegendo as orelhas pontiagudas com as patas pintadas de creme rosa. Vá embora, disse-lhe Voland. Eu ainda não tomei café, respondeu o gato. Como posso sair? Será possível, Messire, em uma noite de festa, dividir os convidados em duas categorias, uns de primeiro e os outros na expressão daquele infeliz copeiro sovina de segundo frescor? Cale-se, ordenou Voland, e dirigindo-se a Margarida, perguntou, a senhora é, a julgar por tudo, uma pessoa de bondade excepcional, correto? Uma pessoa de alta moral. Não, respondeu Margarida com força. Sei que com o senhor só se pode falar com franqueza, e é com franqueza que lhe digo, sou uma pessoa leviana. Só lhe pedi por Frida porque tive a imprudência de lhe dar uma esperança concreta. Messire, ela espera, tem fé no meu poder. Se ela for enganada, estarei em uma situação terrível. Não terei sossego na vida inteira. Não há o que se fazer. Foi assim. Ah, disse Voland, isso é compreensível. Então o senhor vai fazê-lo? Perguntou Margarida em voz baixa. De jeito nenhum, respondeu Voland. Minha querida rainha, a questão é que aqui aconteceu uma pequena confusão. Cada departamento deve se ocupar de seus assuntos. Não discuto que nossas possibilidades sejam bastante grandes. Elas são bem maiores do que acham as pessoas não muito perspicazes.
Sim, bem maiores, intrometeu-se o gato, sem se conter, orgulhoso dessas possibilidades. Cale-se! O diabo que o carregue, disse Volan e prosseguiu dirigindo-se a Margarida. Só que simplesmente... Qual o sentido de fazer o que cabe, como eu disse, a outro departamento? Então não vou fazê-lo, a senhora que o faça. Mas comigo vai dar certo? Com o olho torto, Azazel fitou Margarida de esguelha e, com ironia, deu um giro imperceptível na cabeça ruiva e fungou. Então faça. Que martírio, murmurou Volan, e, girando o globo, passou a examinar algum detalhe, evidentemente ocupado com outra coisa durante a conversa com Margarida. Bem, Frida, disse Koroviev. Frida! Foi o grito penetrante de Margarida. A porta se escancarou e uma mulher despenteada, nua, porém sem quaisquer sinais de embriaguez, entrou correndo no quarto com um olhar frenético e estendeu a mão a Margarida, que disse, majestosa, está perdoada. Não vai mais lhe entregar o lenço. Ouviu-se um gemido de Frida, que caiu no chão de bruços e se prostou em cruz na frente de Margarida. Volan fez um gesto, e Frida desapareceu da vista. Agradeço-lhe a Deus, disse Margarida, levantando-se. Agradeço-lhe a Deus. Pois bem, Bermuf, disse Volan, não vamos nos aproveitar da conduta de uma pessoa sem sentido prático em uma noite de festa. Virou-se para Margarida. Então isso não conta, já que eu não fiz nada. O que quer para si mesma? Fez-se um silêncio quebrado por Koroviev, que cochichou no ouvido de Margarida. Preciosa dona, dessa vez aconselho-lhe a ser mais razoável, senão a sorte poderá escapar. Quero que agora mesmo, nesse exato segundo, devolva-me o meu amado, o meu mestre, disse Margarida com o rosto transfigurado por um espasmo. Daí o vento irrompeu no cômodo, inclinando a chama das velas. A pesada cortina da janela se afastou. A janela se escancarou e em cima, ao longe, revelou-se a lua. Não a da manhã, mas a cheia, da meia-noite. Do peitoril até o chão estendia-se o lenço esverdeado do luar, no qual surgiu o visitante noturno de Ivan, que chamava a si mesmo de mestre. Trajava sua veste hospitalar, roupão, chinelos e o gorrinho preto no qual não se separava. O rosto, com a barba por fazer, contorcia-se em uma careta, tímido e enlouquecido. Com o rabo do olho fitava a luz das velas, enquanto a torrente do luar fervia ao seu redor. Margarida imediatamente reconheceu, soltou um gemido, ergueu os braços e correu para ele. Beijou-lhe a testa, os lábios e estreitou-se contra a face que pinicava, e as lágrimas que segurara por tanto tempo agora corriam em torrentes por seu rosto. Pronunciava apenas uma palavra, que repetia sem pensar. Você, você, você. O mestre afastou-a e disse com voz surda. Não chore, Margot, não se atormente. Estou muito doente. Segurou o peitoril como se estivesse para saltar por sobre ele e fugir. Olhou para todos os dentes arreganhados e gritou. Estou péssimo, Margot. Minhas alucinações recomeçaram. Os soluços sufocavam Margarida, que sussurrava, engasgando as palavras. Não, 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 não. Não tenha medo de nada. Estou com você. Estou com você. Habilmente, de forma imperceptível, Koroviev empurrou uma cadeira para o mestre, que se deixou cair nela, enquanto Margarida ficou de joelhos, apertando-se contra o doente e se acalmando dessa forma. Em sua agitação, não reparara que sua nudez de alguma forma cessara subitamente e que agora vestia uma capa negra de seda. O doente baixou a cabeça e se pôs a fitar o chão com olhos lúgubres e enfermos. Sim, disse Volan após o silêncio. Deram um beijo, um belo jeito nele. Ordenou a Koroviev. Cavaleiro, dê algo de beber a esse homem. Com voz trêmula, Margarida pedia ao mestre. Beba, beba. Está com medo? Não, não, não. Creia-me. Vão ajudá-lo. O doente pegou o copo e tomou o que havia dentro. Só que suas mãos tremiam e o copo vazio se espatifou a seus pés. É sorte, é sorte, Koroviev cochichou para Margarida. Veja, ele já está voltando a si. De fato, o olhar do doente já não era tão arisco e irrequieto. Mas é você, Margot? Perguntou o visitante lunar. Não tenha dúvidas, sou eu, respondeu Margarida. Mas, mandou Volan. Depois de esvaziar o segundo copo, os olhos do mestre se tornaram vivos e conscientes. Pois bem, assim é outra coisa, disse Volan, semicerrando os olhos. Agora dá para conversar. Quem é o senhor? Agora não sou ninguém, respondeu o mestre,
e um sorriso lhe retorceu a boca. De onde vem? Do manicômio. Sou um doente mental, respondeu o recém-chegado. Margarida não aguentou tais palavras e voltou a chorar. E depois, enxugando os olhos, pôs-se a gritar. Que palavras horríveis! Que palavras horríveis! Messi, ele é o mestre. Estou avisando. Cure-o, ele merece. O senhor sabe com quem está falando? Voland perguntou ao recém-chegado. Na casa de quem se encontra? Sei, respondeu o mestre. No hospício fui vizinho daquele rapaz, Ivan Bezdomny. Ele me contou do senhor. Claro, claro, retrucou Voland. Tive a satisfação de me encontrar com esse homem no Lago do Patriarca. Ele quase me enlouqueceu, demonstrando para mim que eu não existo. Mas o senhor acredita que sou realmente eu? Eu tenho que acreditar, disse o recém-chegado. Embora, é claro, que seria muito mais reconfortante achar que se trata de uma vil alucinação. Desculpe-me, acrescentou o mestre, dando-se conta do que dissera. Ora, pois bem, se é reconfortante, então ache, respondeu Voland com cortesia. Não, não, disse Margarida, assustada, sacudindo o ombro do mestre. Recomponha-se. É realmente ele que está na sua frente. O gato se intrometeu. Mas eu pareço mesmo uma alucinação? Prestem atenção no meu perfil ao luar. O gato deslizou até a coluna de luz, querendo dizer algo, mas lhe pediram para que se calasse, e ele, respondendo, está bem, estou prestes a me calar, serei uma alucinação silenciosa. E se calou. Mas me diga, por que Margarida o chama de mestre? Perguntou Voland. E o outro sorriu e respondeu. Trata-se de uma fraqueza perdoável. Ela tem uma opinião demasiado elevada acerca do romance que eu escrevi. Que romance? Um romance sobre Pôncio Pilatos. Daí o fogacho das velas voltou a balançar e saltitar, e a louça tilintou na mesa. Voland deu uma gargalhada retumbante, mas ninguém se assustou nem se espantou com seu riso. Behemoth aplaudiu por algum motivo. Sobre quê? Sobre quê? Sobre quem? Disse Voland, parando de rir. Mas hoje? Isso é espantoso. E o senhor não podia encontrar outro tema? Deixe-me ver. Voland estendeu a mão com a palma para cima. Infelizmente não posso fazê-lo, respondeu o mestre, pois incinerei-o no forno. Perdão, não acredito, respondeu Voland. Não pode ser. Os manuscritos não ardem. Virou-se para Behemoth e disse, pois bem, Behemoth, passe o romance para cá. O gato se ergueu momentaneamente da cadeira e todos viram que estava sentado em um espesso maço de manuscritos. Com uma reverência, o gato entregou a cópia de cima a Voland. Margarida tremia e gritava, voltando a se emocionar até chegar às lágrimas. É ele? O manuscrito? É ele? Precipitou-se para Voland e acrescentou com admiração. Todo-poderoso, todo-poderoso. Voland pegou o exemplar que lhe fora dado, virou-o, colocou-o de lado e cravou os olhos no mestre, em silêncio, sem sorrir. Esse, porém, sem saber o motivo, caiu em angústia e agitação. Levantou-se da cadeira, torceu os braços para trás e murmurou na direção da lua distante, estremecendo. Nem à noite, nem ao luar tenho sossego. Por que me molestam? Ó deuses, deuses! Margarida agarrou o roupão do hospital, estreitou-se contra ele e começou a murmurar, angustiada e entre lágrimas. Meu Deus, por que o medicamento não o ajuda? Não é nada, não é nada, não é nada, sussurrava Koroviev, contorcendo-se ao lado do mestre. Não é nada, não é nada. Mais um copinho, eu o acompanho. O copinho cintilou, reluziu ao luar, e foi de grande ajuda. O mestre foi acomodado e seu rosto assumiu uma expressão tranquila. Bem, agora está tudo claro, disse Voland, batendo com os dedos longos no manuscrito. Absolutamente claro, corroborou o gato, esquecendo a promessa de ser uma alucinação silenciosa. Agora a linha principal dessa obra ficou clara de todo. O que você tem a dizer, Azazello? Disse, dirigindo-se ao outro, que estava calado. Tenho a dizer, disse Azazello fanhoso, que seria bom afogar você. Tenha misericórdia, Azazello, respondeu o gato, e não coloque essa ideia na cabeça de meu amo. Acredite que toda a noite eu lhe aparecia com as mesmas vestes lunares do pobre mestre, acenando-lhe e o chamando para me seguir. Que seria de você, hein, Azazello? Bem, Margarida, Voland voltou a participar da conversa. Diga tudo o que precisa. Os olhos de Margarida se incendiaram e ela se dirigiu a Voland suplicante. Posso falar em segredo com ele? Voland meneou a cabeça, e Margarida, achegando-se ao ouvido de mestre, cochichou-lhe algo, e deu para ouvir sua resposta. Não, é tarde. Não quero mais nada da vida.
a não ser vê-la. Aconselho-a, porém, a me deixar. Comigo vai se arruinar. Não, não vou deixar, respondeu Margarida, e se dirigiu a Voland. Peço que nos devolva ao porão da travessa da Arbat, que acenda a luminária e que tudo seja como antes. Daí o mestre riu, e abraçando os cabelos há muito tempo encaracolados e soltos de Margarida, disse: Ah, Messi, não dê ouvidos à pobre mulher. Já tem outra pessoa morando naquele porão há muito tempo, e em geral não acontece de que tudo seja como antes. Encostou a face na cabeça da amiga, abraçou-a e se pôs a balbuciar. Pobre, pobre. O senhor está dizendo que não acontece? Disse Voland. É verdade, mas vamos tentar. E disse: Azazelo. Imediatamente despencou do teto um cidadão desnorteado e perto de enlouquecer, só de roupa de baixo, mas por algum motivo de boné e com uma mala na mão. O homem tremia de pavor e se sentou. Mogarit? Azazelo perguntou ao caído do céu. Aloíse Mogarit, esse respondeu trêmulo. Foi o senhor que, depois de ler o artigo de Latunsky sobre o romance desse homem, deu queixa informando que ele tinha literatura ilegal em casa? Perguntou Azazelo. O cidadão recém-aparecido ficou azul e se debulhou em lágrimas de arrependimento. O senhor queria se mudar para os aposentos dele? Disse Azazelo, com voz fanhosa, de jeito mais afetuoso possível. O chiado do gato, enfurecido, suou pelo quarto. E Margarida, uivando, fique sabendo o que é uma bruxa. Aferrou-se à cara de Aloíse Mogarit com as unhas. Armou-se a confusão. O que está fazendo? Berrou o mestre dorido. Margot, não se desonre. Protesto. Isso não é desonra, bradou o gato. Koroviev puxou Margarida. Instalei uma banheira, gritava o ensanguentado Mogareviete, batendo os dentes, dizendo, num pavor qualquer disparate. Uma caiação, vitriolo. Ah, que bom que instalou uma banheira, dizia Azazelo, aprovando. Ele vai precisar tomar banho. E gritou, fora! Então Mogarit virou de cabeça para baixo e saiu do dormitório de Voland pela janela aberta. O mestre arregalou os olhos sussurrando. Olha aí só! Isso talvez vai ser muito melhor do que o Ivan me contou. Olhou ao redor totalmente espantado e por fim disse ao gato. Desculpe-me. Você, o senhor, enrolou-se sem saber se tratava o gato por você ou o senhor. O senhor é o mesmo gato que tomou o bonde? Sou eu, confirmou o gato lisonjeado e acrescentou. É bom ver que o senhor trata os gatos com cortesia. As pessoas têm o hábito de tratar gatos por você, embora ninguém jamais tenha bebido a fraternidade conosco. Tenho a impressão, por algum motivo, de que o senhor não é muito gato, respondeu o mestre indeciso. De qualquer maneira, vão dar por minha falta no hospital, acrescentou timidamente a Voland. Ora, como vão dar falta? Tranquilizou Koroviev, e uns papéis e livros surgiram de suas mãos. Esse é o seu prontuário? Sim. Koroviev lançou o prontuário na lareira. Não havendo documentos, não há também a pessoa, disse Koroviev satisfeito. E esse é o registro de locatários do seu construtor? Pois sim. Quem está registrado nele? Aloíse Mogarovitch? Koroviev soprou a página do registro de locatários. Pronto, não está, e peço notar que nunca esteve. E se o construtor ficar surpreso, diga-lhe que sonhou com Aloíse Mogarovitch. Que Mogarovitch? Não tinha Mogarovitch nenhum. Daí o livro encadernado evaporou das mãos de Koroviev. Agora ele já está na mesa do construtor. O senhor está certo ao dizer, disse o mestre, espantado com a perfeição do trabalho de Koroviev, que não havendo documentos, não há também a pessoa. Mas eu não tenho exatamente isso, não tenho documentos. Desculpe-me, gritou Koroviev, mas isso é exatamente uma alucinação. Eis o seu documento. E Koroviev entregou um documento ao mestre. Depois revirou os olhos e cochichou suavemente a Margarida. E eis aqui os seus bens, Margarida Nikolaevna. E entregou a Margarida um caderno com as pontas queimadas, uma rosa seca, uma fotografia e, em especial cuidado, uma caderneta de poupança. 10.000 que a senhora se permitiu depositar. Não precisamos de nada que é dos outros. Prefiro que minhas patas se atrofiem a encostar no que é dos outros, exclamou o gato, inchado, dançando em cima de uma mala para fazer caber dentro dela todas as cópias do malfadado romance. E os seus documentos também, prosseguiu Koroviev. Margarida recebeu os documentos e depois, dirigindo-se a Voland, concluiu respeitosa. É tudo, Messier? Não, não é tudo, respondeu Voland, desgrudando o olhar do globo.
onde ordena, minha querida dona, enfiar o seu séquito. Eu pessoalmente não preciso dele. Daí, Natasha entrou correndo pela porta aberta, nua como estava, ergueu os braços e gritou para Margarida. Felicidades, Margarida Nikolaevna! Meneou a cabeça para o mestre e voltou a se dirigir a Margarida. Eu sempre soube para onde a senhora ia. As empregadas sabem de tudo, observou o gato, levantando a pata de forma significativa. É um engano achar que são cegas. O que você quer, Natasha? Perguntou Margarida. Volte para a mansão. Margarida Nikolaevna, minha querida, disse Natasha, suplicando e de joelho. Convença-os, olhou de esguelha para Volan. A me deixar ser bruxa. Não quero mais a mansão, não quero engenheiro nem técnico. Ontem o Sr. Jacques me fez uma proposta no baile. Natasha abriu o punho e mostrou umas moedas de ouro. Margarida dirigiu um olhar interrogativo a Volan. Esse assentiu com a cabeça. Então Natasha se atirou no pescoço de Margarida, sapecou-lhe um beijo sonoro e com um grito de triunfo saiu voando pela janela. Nikolai Ivanovich apareceu no lugar de Natasha e adquirida sua figura humana prévia, porém encontrava-se extraordinariamente sombrio e até talvez irritado. Esse é um que terei especial satisfação de liberar, disse Volan, com um olhar de repugnância para Nikolai Ivanovich. Uma satisfação excepcional, pois aqui é inútil. Peço encarecidamente que me deem um certificado, disse Nikolai Ivanovich, com um olhar feroz e grande obstinação, atestando onde passei a noite anterior. E com que objetivo? Perguntou o gato severo. Com o objetivo de apresentar a polícia e a esposa, disse Nikolai Ivanovich com firmeza. Normalmente não emitimos certificados, respondeu o gato, franzindo o senho. Mas para o senhor, pois não, faremos uma exceção. Nikolai Ivanovich não teve tempo de reconsiderar, e Hela, nua, já estava sentada à máquina de escrever, com o gato a lhe ditar. Fica certificado que o portador Nikolai Ivanovich passou a referida noite em um baile de Satanás, para o qual foi recrutado na qualidade de meio de transporte. Abre parênteses, Hela, entre parênteses, escreva porco, assinado Behemoth. E a data? Piou Nikolai Ivanovich. Não colocamos data. Com a data o papel fica sem validade, retrucou o gato assinando o papel, tirando de algum lugar um carimbo, comprado como de direito, estampando a palavra pago e entregando o papel a Nikolai Ivanovich. E depois disso, Nikolai Ivanovich sumiu sem deixar traços, surgindo em seu lugar uma pessoa inesperada. Quem é mais esse? Perguntou Volan enojado, protegendo-se com a mão da luz das velas. Varenushka baixou a cabeça, suspirou e disse em voz baixa. Deixe-me voltar, não posso ser vampiro. Junto com Hela, quase mandei Rinsky dessa para melhor. E nem sou sanguinário, deixe-me ir. Que absurdo é esse? Perguntou Volan, contraindo o rosto. Quem é Rinsky? Que nova asneira é essa? Não deixe que isso o incomode, Messi, replicou Azazello, e se dirigiu a Varenushka. Não deve ser grosso ao telefone, não deve mentir ao telefone. Entendeu? Não vai mais fazer isso? A alegria turvou tudo na cabeça de Varenushka e seu rosto ficou radiante. E ele, sem saber o que dizia, balbuciou. Direi a verdade, ou seja, quero dizer, vossa agora mesmo, depois do almoço. Varenushka estreitou as mãos ao peito, fitando Azazello com súplica. Muito bem, para casa. Este respondeu, e Varenushka se escafedeu. Agora me deixem sozinho com eles, ordenou Volan, apontando para o mestre e Margarida. A ordem de Volan foi cumprida instantaneamente. Após breve silêncio, Volan dirigiu-se ao mestre. Então voltará ao porão de Arbat? E quem vai escrever? E os sonhos? E a inspiração? Não tenho mais sonhos e nem inspiração, respondeu o mestre. Ninguém ao meu redor me interessa, a não ser ela. Voltou a pousar a mão na cabeça de Margarida. Acabaram comigo, estou aborrecido e quero ir para o porão. E o seu romance? E Pilatos? Odeio esse romance, respondeu o mestre. Passei por muitas coisas por causa dele. Eu lhe imploro, pediu Margarida com voz de lamento. Não fale assim. Por que me dilacera desse jeito? Se você sabe que eu consagrei toda a minha vida a esse seu trabalho. Margarida ainda acrescentou, dirigindo-se a Volan. Não lhe deu ouvidos, Messi, está cansado demais. Mas precisa escrever sobre alguma coisa? Não? Disse Volan. Se já terminou com o procurador, bem, comece então a escrever esse Aloíse. A descrever esse Aloíse? O mestre riu.
Lapshniokova não vai querer imprimir, e além disso não é interessante. Mas de que vai então vai viver? Assim terá de mendigar. De bom grado, respondeu o mestre, puxando Margarida para si, abraçando-a e acrescentando. Ela vai criar juízo e se afastar de mim. Não creio, disse Volan entre dentes e prosseguiu. Pois bem, o homem que escreveu a história de Pôncio Pilatos vai para o porão com a intenção de se acomodar junto à luminária e mendigar? Margarida se afastou do mestre e se pôs a dizer com bastante ardor. Fiz tudo o que podia e lhe segredei o que há mais de sedutor, e ele recusou. O que você cochichou a ele eu sei, replicou Volan. Só que não é o mais sedutor, digo-lhe, dirigiu-se ao mestre sorrindo, que o seu romance ainda vai lhe proporcionar surpresas. Isso é muito triste, respondeu o mestre. Não, isso não é triste, disse Volan. Não vai ter mais nada de terrível. Pois bem, Margarida Nikolaevna, está tudo feito. A senhora tem outras pretensões com relação a mim? Como poderia? Como poderia, Messias? Então fique com isso como lembrança, disse Volan, tirando debaixo da almofada uma pequena ferradura dourada juncada de diamantes. Não. Por que motivo? Quer discutir comigo? Perguntou Volan, rindo. Como sua capa não tivesse bolso? Margarida alojou a ferradura em um guardanapo e fez uma trouxa. Daí algo a assombrou. Olhou pela janela onde a lua resplandecia e disse: Eu não entendo uma coisa. Como pode ainda ser meia-noite quando já deveria ter amanhecido há muito tempo? É gostoso prolongar uma meia-noite de festa por algum tempo, respondeu Volan. Pois bem, desejo-lhes felicidade. Margarida estendeu os 2 braços para Volan como que uma prece, porém não conseguiu se aproximar dele e exclamou em voz baixa. Adeus, adeus. Até logo, disse Volan. Margarida de capa preta e o mestre de roupão hospitalar saíram para o corredor do apartamento da joalheria, no qual ardia uma vela, e onde os esperava o séquito de Volan. Enquanto iam pelo corredor, Vela, auxiliada pelo gato, carregava uma mala com romance e os poucos pertences de Margarida Nikolaevna. E na porta do apartamento, Koroviev fez uma saudação e desapareceu, enquanto os demais os acompanhavam pela escada, que estava deserta. E quando chegaram ao patamar do 3º andar, houve uma leve batida, na qual ninguém prestou atenção, bem na porta de saída número 6. Azazel soprou para cima, e logo que foram dar no pátio, onde não havia luar, viram um homem de boné e botas a dormir no terraço, aparentemente um sono de morto, bem como um grande carro preto parado junto à entrada com os faróis apagados, e no vidro da frente distinguia-se vagamente a silhueta de uma gralha. Já se preparavam para entrar quando Margarida, desesperada, exclamou em voz baixa: Deus! Perdi a ferradura! Entre no carro, disse Azazel, e me espere. Volto agora mesmo. Vou só averiguar o que ocorreu. E foi para a porta. Ocorrera o seguinte: pouco tempo depois da partida de Margarida e do mestre, com a sua escolha, saiu do apartamento número 48, que ficava embaixo da joalheria, uma mulher ressequida, com uma lata e uma bolsa na mão. Era a mesma nuca que na quarta-feira, para a desgraça de Berlioz, derramara óleo de girassol na catraca. Ninguém sabia, e provavelmente jamais saberá, qual era a ocupação dessa mulher em Moscou, nem qual seu meio de subsistência. Sabia-se apenas que podia ser vista todo dia, ora com a lata, ora com a bolsa, ora com a lata e a bolsa, ou na loja de petróleo, ou no mercado, ou nos portões do prédio, ou na escadaria, ou, mais frequentemente, na cozinha do apartamento número 48, onde morava. Além disso, e acima de tudo, sabia-se que de onde ela estivesse ou aparecesse, imediatamente começaria um escândalo, e além disso, ela tinha o apelido de Peste. Por algum motivo, Anushka, a Peste, acordava extraordinariamente cedo, e naquele dia levantara-se muito antes da luz e da aurora, por volta da meia-noite, assim que a chave girou na porta. O nariz de Anushka se mostrou, e depois mostrou-se a ela por inteiro. A porta bateu atrás de si e ela preparava para ir a um lugar quando, no patamar superior, uma porta fez estrondo. Alguém correu escada abaixo e passou voando por Anushka, jogando-a para o lado de maneira que ela bateu a nuca na parede. Para onde diabos ele vai só de ciroulas? Ganiu Anushka, pondo a mão na nuca. Um homem apenas de roupa de baixo, boné e mala na mão, respondeu para ela, de olhos fechados, com uma voz feroz e sonada. Um aquecedor, vitríoleo,
quanto não custou só a caiação, e chorando urrou. Fora! Daí desembestou, só que não escadaria abaixo, mas de volta, para cima, onde estava a janela com o vidro partido pelo pé do economista. E por essa janela saiu voando para o pátio, de ponta cabeça. Anushka até esqueceu a nuca, soltou uma exclamação e se precipitou para a janela. Deitou de bruços no patamar e esticou a cabeça para baixo, esperando ver o homem da mala morto no pátio do asfalto, iluminado por uma lanterna. Não havia absolutamente ninguém no asfalto do pátio. Só restava supor que aquela pessoa sonada e estranha saíra voando do prédio como um pássaro sem deixar rastros. Anushka fez o sinal da cruz e pensou, sim, de fato é esse o apartamento número 50. Não é à toa que as pessoas falam, ai que apartamento. Nem bem pensou isso e a porta de cima voltou a bater e a outra pessoa saiu correndo para baixo. Anushka se apertou contra a parede e viu passar ao seu lado um cidadão bastante respeitável, de barbicha, o rosto, porém, algo suíno na sua opinião. Aqui o exemplo do primeiro abandonou o prédio pela janela. Igualmente, sem pensar, se espatifaria no asfalto. Anushka esqueceu-se da finalidade de sua saída e ficou na escadaria, benzendo-se, soltando exclamações e falando sozinha. Um terceiro, sem barbicha, de cara redonda e barbeada, e vestindo tolstoiana, saiu correndo para baixo depois de pouco tempo, voando pela janela do mesmo jeito. Em favor de Anushka, deve-se dizer que era curiosa, e decidira esperar mais para ver se haveria novos prodígios. A porta de cima voltou a se abrir, e agora descia toda uma companhia, só que não as carreiras, mas em passo normal, como de todas as pessoas. Anushka saiu correndo da janela, desceu para sua porta, abriu-a rapidinho, escondeu-se atrás dela e deixou uma fresta, por trás da qual cintilava seu olho frenético de curiosidade. Um homem, doente ou não, mas estranho, pálido, com uma barba crescida, gorrinho preto e roupão, descia com passos vacilantes. Era cuidadosamente conduzido por uma mulherzinha de roupão preto, como pareceu a Anushka na penumbra. A mulherzinha estava descalça, ou descalça, uns sapatos transparentes, pelo visto estrangeiro e esfrengalhados. Arre, que sapatos! Pois a mulherzinha estava pelada. Sim, o roupão estava jogado direto em cima do corpo nu. Ai, que apartamento! Tudo na alma de Anushka cantava de antegozo pelo que contaria aos vizinhos no dia seguinte. A mulherzinha de roupa esquisita era seguida por outra, completamente nua, com uma maleta na mão, e ao seu lado vagava um enorme gato preto. Anushka, esfregando os olhos, por pouco não soltou um guincho em voz alta. Fechando o cortejo, um estrangeiro claudicante, de baixa estatura, olho torto, sem paletó, colete de fraque branco e gravata. Toda a companhia passou por Anushka, escada abaixo, e algo bateu no patamar. Ao ver que o ruído dos passos diminuía, Anushka contorceu-se por trás da porta como uma cobra, encostou a lata na parede, deitou a barriga no patamar e se pôs a tatear. Em uma das mãos apareceu um guardanapo com algo pesado. Os olhos de Anushka saltaram quando ela o desembrulhou. Anushka levou aquela preciosidade aos olhos, que se acenderam com um ardor absolutamente lupino. Na cabeça de Anushka se formou uma tempestade de neve. Eu não sei de nada, eu não faço a mínima ideia. Para o sobrinho? Ou fazê-lo em pedaços? Dá para extrair as pedrinhas? Uma por uma? Uma na Petkova, outra na Smolensk, e eu não sei de nada, não faço a mínima ideia. Anushka escondeu o achado no seio, pegou a lata e já se preparava para se esgueirar de volta para o apartamento, adiando a sua ida à cidade, quando diante dela surgiu, sabe o diabo de onde, aquele mesmo sujeito de peitilho branco sem paletó, a sussurrar em voz baixa. Entregue a ferradura e o guardanapo. Que guardanapo? Que ferradura? Perguntou Anushka, fingindo com grande perícia. Não sei de guardanapo nenhum, cidadão. O senhor está bêbado ou o quê? Sem dizer mais nada, e de peito branco, com os dedos firmes, com um corrimão de ônibus e igualmente gelados, agarrou Anushka pela garganta, de forma a interromper completamente a chegada do ar a seu peito. A lata se desprendeu da mão de Anushka e caiu no chão. E após manter Anushka sem ar por algum tempo, o estrangeiro sem paletó tirou os dedos do seu pescoço, tomando fôlego. Anushka sorriu. Ah, ferraduracinha, disse. Nesse instante, então a ferraduracinha é sua. Verei. Está em um guardanapo? Eu recolhi de propósito, para que ninguém a pegasse, senão já era. E depois de receber a ferradura e o guardanapo, o estrangeiro pôs-se a fazer reverências para Anushka.
apertando sua mão com força e agradecendo calorosamente com forte sotaque estrangeiro. Sou-lhe profundamente grato, madame. Essa ferradura é uma lembrança querida. Por tê-la guardado, permita-me lhe 200 rublos. Imediatamente sacou o dinheiro do seu bolso do colete, entregando-lhe a Aniushka. Com um sorriso desesperado, ela só fazia rir. Ah, meus mais humildes agradecimentos. Merci, merci. O pródigo estrangeiro transpôs todo o lance de escadas em um só golpe. Porém, antes de sumir de vez, gritou lá de baixo sem sotaque. Bruxa velha, se alguma vez você pegar alguma coisa dos outros, leve para a polícia, em vez de esconder no seio. Sentindo na cabeça um zumbido e uma parafunda devido a todos esses acontecimentos na escada, Anushka, por inércia, ficou ainda mais um tempo gritando merci, 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 embora o estrangeiro há muito tempo não estivesse mais lá. Talvez não estava o carro no pátio. Depois de devolver o presente de Volan a Margarida, Azazel despediu-se dela, perguntando se estava bem acomodada. Ela deu-lhe um beijo sonoro, o gato beijou-lhe a mão, a escolta acenou para o mestre, derribado no canto do assento, exame e imóvel. Fez um gesto para que a gralha e logo se dissipou no ar, julgando desnecessário se cansar com a subida da escada. A gralha acendeu os faróis e saiu velozmente pelo portão, passando por um homem que dormia o sono dos mortos à entrada, e as luzes do grande carro preto sumiram em meio às outras luzes da barulhenta e insone Sadovaia. 1 hora mais tarde, no portão da casinha pequenina de uma travessa da Arbat, no primeiro quarto, onde tudo estava como era antes daquela terrível noite de outono do ano anterior, Margarida sentava-se à mesa coberta com uma toalha de veludo, com um abajur e um vasinho de lírios do vale, chorando baixinho de comoção e felicidade, e à sua frente tinha um caderno estropiado pelo fogo, e ao lado erguia-se uma pilha de cadernos intactos. A casinha se encontrava em silêncio, e no pequeno quarto vizinho o mestre dormia um sono profundo no sofá, coberto pelo roupão do hospital. Sua respiração regular não fazia ruído. Parando de chorar, Margarida pegou um dos cadernos intactos e encontrou a passagem que lia antes do encontro com Azazel nos muros do Kremlin. Margarida não tinha vontade de dormir. Acariciava o manuscrito com ternura, como um gatinho querido, e o virava nas mãos, olhando de todos os lados, ora parando na capa, ora abrindo no fim. E de repente, viu-se assaltada por um pensamento horrendo de que tudo aquilo era feitiçaria, de que os cadernos sumiriam subitamente da sua vista, que se encontraria em seu dormitório, na mansão, e que ao acordar só lhe restaria se afogar. Esse foi, porém, seu último pensamento horrível, um eco de sofrimentos. Nada desapareceu. O todo-poderoso Volan era de fato todo-poderoso. E Margarida podia folhear as páginas do caderno o quanto quisesse, até o amanhecer, examiná-las, beijá-las e ler as seguintes palavras. A escuridão vinda do mar Mediterrâneo cobriu a cidade odiada pelo procurador. Sim, a escuridão. E aqui a gente termina o capítulo 24, gente. Olha que capítulo intenso, com tantas emoções, gente. Olha, eu tô aqui arrepiada, sério. Muita coisa aconteceu, né, nesse capítulo. Tô até... sério. O mestre... aquele cara que o Ivan, lá no hospício, conversou, trocou aquela ideia. Não sei se vocês lembram, né? Agora me aflorou aqui tudo na minha cabeça. Que ele trocou ideia com ele, e o Ivan contou pra ele... Porque todo mundo que o Ivan contava que ele tinha visto a coisa ruim, né? Uma coisa ruim, ninguém acreditava nele, óbvio. Você tá louco? Por isso que ele tava no hospício, certo? Porque ele fez umas coisas meio esquisitas no meio da rua, ficou de cirola, enfim. Se vocês acompanham a leitura, vocês vão lembrar. E aí, esse cara, que é o mestre, né? Que é o que escreveu a história sobre Pôncio Pilatos, tava lá no quarto ao lado e eles trocaram aquela ideia lá. E agora ele tá junto com a Margarida, porque a Margarida, o pedido dela pro Volan era que devolvesse o mestre pra ela, né? Ela queria o mestre. É isso, gente. Então a gente tá aqui na reta final, quase, né? Olha lá, né? E lemos aí capítulo 23 e 24. Gostei bastante, foi bem intenso, foi bem cheio de emoção esse capítulo. O próximo capítulo, então, os próximos 25 e 26... eu trago daqui a pouco pra vocês. Então aguarda aí, tá bom? E muito obrigada por você estar acompanhando a leitura. E até daqui a pouco, então. Beijo
não esquece do like, beleza? E de comentar o que você tá achando. Tchau!